Vamos continuar o nosso programa. Vamos ter a professora Patrícia Poeta, que, não estando presente, vai, em todo caso, apresentar uma comunicação previamente gravada. A professora Patrícia Poeta é docente na UTAD, é coordenadora do Grupo de Resistência a Antibióticos MicroArt e responsável pelo Laboratório de Microbiologia Médica da UTAD. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Patrícia Poeta e sou professora na UTAD. Antes de mais, o meu agradecimento pela oportunidade que nos foi concedida para apresentar o nosso trabalho no Congresso do Aeroporto Memória com Futuro e iremos abordar o uso de castas de Douro como uma alternativa aos antibióticos com aplicabilidade clínica. Será isto um mito ou uma realidade? Antes de utilizar os antibióticos, temos de ter sempre em consideração se de facto é necessário utilizar o antibiótico num determinado processo infeccioso e, em segundo lugar, se esse agente antimicrobiano é o agente antimicrobiano mais eficaz e apropriado num determinado processo infeccioso, num determinado processo clínico. Devemos sempre evitar a utilização do antibiótico quando não é necessário, evitando com isto o aparecimento de bactérias multiresistentes que se traduzem num problema grave de saúde pública, consequências muito graves ao nível da terapêutica. É estimado que em 2050 iríamos ter mais mortes associadas a bactérias multiresistentes do que mortes associadas a outras doenças, nomeadamente cancro ou diabetes. O que leva, de facto, a considerar o problema da resistência aos antibióticos pelas bactérias um problema atual e um problema com implicações futuras. Os antibióticos têm diversos alvos de ação numa bactéria, que incluem a parede solar, como o caso dos beta-lactâmicos, a síntese de DNA ou RNA, como as fluoroquinolonas, a síntese de folato, como o trimetropin, a ação na membrana solar e a síntese proteica, como o caso do linezolide, entre outros. De qualquer das formas, as bactérias também podem adquirir resistências aos antibióticos, quer através de bombas de efluxo, como é o caso das fluoroquinolonas, quer através da modificação do seu alvo, como a vancomicina, os macrólidos, as penicilinas, ou mesmo a inativação por enzimas, como é o caso dos beta-lactâmicos, que são inativados pelas beta-lactamases produzidas por algumas bactérias. Como é que a resistência aos antibióticos ocorre? Ocorre porque dentro de um grupo de bactérias há algumas que se podem manifestar como resistentes a um determinado agente antimicrobiano e que, quando utilizamos esse antimicrobiano num determinado processo clínico, de alguma das formas, a pressão seletiva exercida por parte do antibiótico faz com que as bactérias resistentes se multipliquem e que, de facto, sobrevivam ao longo do tempo. Evidentemente que isto se vai traduzir num problema grave, com disseminação das tipos multiresistentes pelos diversos ecossistemas, incluindo o ecossistema animal, o ecossistema humano e os ecossistemas aquáticos e terrestres, sempre vendo esta problemática numa perspectiva de uma só saúde ou numa perspectiva do análise. Há, por isso, necessidade de coordenar a vigilância internacional e a vigilância nacional ou individual, quer da resistência aos antibióticos por parte das bactérias, quer mesmo do uso dos antibióticos que são utilizados e que são vendidos a nível europeu ou a nível nacional. Portugal é um dos países onde o vinho atinge uma expressão económica considerável. Por cada 100 litros de vinho tinto são formados cerca de 25 kg de resíduos. O bagaço constitui uma elevada fração do total de resíduos que são gerados, constituindo cerca de 54%, sendo necessário encontrar vias alternativas para a sua valorização. É sabido que o bagaço tem um valor nutritivo baixo e que, portanto, o seu uso em matérias-primas, como a alimentação de ruminantes ou como fertilizante, não é muito aconselhável.
Se for usado diretamente como fertilizante, sem nenhum tratamento prévio, o pH do solo diminui, o que afeta a produtividade agrícola dos solos. Na alimentação, como as sementes contêm produtos fenólicos e autocianinas que acarretam complicações no processo de fermentação dos ruminantes, o seu uso deve ser evitado. Outra desvantagem é o facto do bagaço conter fibras que não conseguem ser digeridas. Para além disso, podemos ter outras aplicações, nomeadamente como matéria-prima para a produção de energia ou na produção de produtos de valor acrescentado. Os compostos fenólicos são responsáveis pelas características e qualidade dos vinhos tintos, também estão presentes nos vinhos brancos, mas em menores concentrações, sendo responsáveis pela cor, pelo corpo, pela astringência dos vinhos e grandemente responsáveis pelas diferenças entre uvas ou vinhos tintos e vinhos brancos. Os fenóis e compostos relacionados podem afetar o aspecto, o gosto, a fragrância e mesmo as propriedades antimicrobianas do vinho. Os compostos fenólicos estão divididos em flavonoides e não flavonoides. Dentro dos flavonoides temos as flavonas, entre outros, como as antocianinas ou as calnonas e auronas, e dentro dos não flavonoides temos ácidos fenólicos, entre outros. Os taninos, como as catequinas, são compostos polifenólicos produzidos nas plantas como compostos secundários e que têm a capacidade de formar complexos com proteínas, com polissacarídeos, com ácidos nucleicos, com esteroides e com alcaloides. Estes compostos polifenólicos do vinho atuam como vasodilatadores potentes e ajudam a preservar a integridade do tecido endotelial. Alguns polifenóis têm a capacidade antioxidante, o que pode proteger contra danos causados pela produção de radicais livres no organismo, impedir o aumento de agentes anti-inflamatórios e a oxidação da lipoproteína de baixa densidade, tendo também propriedades bactericidas e vitamínicas. Apresento-vos um dos estudos do nosso grupo de investigação, em que foram estudados os subprodutos da indústria vitivinícola. Sabemos que os subprodutos da indústria vinícola são uma fonte rica de polifenóis que provaram ter vários benefícios biológicos, como atividade antioxidante e antimicrobiana. Este estudo teve como objetivo a extração de polifenóis de subprodutos vinícolas de duas castas tintas portuguesas, a Doutoriga Nacional e o Preto Marinho, e avaliar o perfil fenólico, as propriedades antioxidantes e a atividade antimicrobiana frente a bactérias resistentes a diferentes antibióticos. Os polifenóis foram extraídos das cascas, das sementes e caules das uvas e analisados para o conteúdo de fenólicos totais, antocianinas e taninos, sendo o perfil de polifenol determinado por cromatografia líquida de alta performance. Fizemos o estudo da atividade antioxidante dos extratos por duas técnicas e também o ensaio de sensibilidade aos antimicrobianos. A variedade Preto Marinho apresentou maior conteúdo polifenólico que a Touriga Nacional. Ambas as variedades, os extratos de sementes apresentaram as maiores propriedades antioxidantes e antimicrobianas, seguido pelos extratos dos caules. Os extratos mostraram atividade antimicrobiana contra todas as tipos testadas, exceto em bactérias gram-negativas como Salmonella enteritidis, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Estes resultados mostraram que produtos naturais, como os polifenóis, podem apresentar uma fonte para o desenvolvimento de novos antimicrobianos para combater bactérias gram-positivas resistentes e, possivelmente, ser utilizado como conservante natural dos alimentos. No entanto, referir que não foram eficazes contra bactérias resistentes a gram-negativas, o que mostra que os polifenóis, per si, não podem substituir os antibióticos. Temos um outro estudo em que avaliamos, ou tivemos como objetivo, analisar o efeito da solução de quitosana e tratamento com nanopartículas de quitosana aplicado na variedade de videira solução em relação aos compostos fenólicos, potencial antioxidante e atividade antibacteriana dos componentes individuais da uva.
Videiras de linhagens selecionadas foram pulverizadas com solução de quitosana e nanopartículas de quitosana, sendo os extratos etanólicos de calos das sementes e das cascas preparados a partir de videiras tratadas e não tratadas com este produto. Os teores de fenólicos totais, antocianinas e taninos foram estudados, e a identificação e os compostos fenólicos individuais também foram estudados por HPLC. Foi também estudada a sensibilidade antimicrobiana, utilizando a técnica de Kirby e Bauer. Existiu um aumento na concentração de compostos fenólicos, antioxidantes e atividade antimicrobiana em componentes de uvas tratadas com solução de quitosana. Os compostos fenólicos encontrados nos componentes podem ser utilizados em alimentos e indústrias farmacêuticas como conservantes naturais de alimentos e adjuvantes antibióticos, e este presente estudo sugere que o uso da quitosana em videiras previne infecções de plantas e aumenta o conteúdo fenólico e de tanino. No entanto, as nanopartículas de quitosana em videiras não apresentaram maior atividade antioxidante nem antibacteriana em comparação com o tratamento com solução de quitosana. Contudo, os componentes da uva tratada com quitosana mostraram uma maior atividade antioxidante e antibacteriana do que uvas não tratadas. O tratamento com quitosana provocou uma potente atividade antimicrobiana nos subprodutos vinícolas, quer nos calos, quer nas sementes e cascas de videiras, contra diferentes bactérias multiresistentes e de origem alimentar. Como as indústrias vinícolas produzem uma quantidade substancial destes subprodutos, é cada vez mais imperativo resolver este problema ambiental e desenvolver sistemas e diferentes aplicações para o seu uso. Os compostos fenólicos possuem um potencial de aplicação como adjuvantes de antibióticos, mas não os podem substituir. Portanto, prevê-se que estes compostos fenólicos possam ser aplicados na indústria alimentar como conservantes de alimentos. E, aliás, temos vários estudos que assim o indicam. Aconselhamos, então, a usar o antimicrobiano por via oral, por via intravenosa, mas nunca por via das dúvidas, porque o antibiótico continua a ser a alternativa para o tratamento de muitas doenças infectocontagiosas e que devemos sempre evitar ao máximo a sua utilidade em situações que, de facto, podemos não utilizar, de forma a preservar o antibiótico e evitar o aparecimento de estirpes multiresistentes. Muito obrigada pela vossa atenção. Ora bem, tivemos, portanto, a apresentação da professora Patrícia Poeta.